senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descafeinados. Aliás, mais um não, hoje é um episódio diferente. Seja bem-vindo ao Drops Descafeinados, onde continuamos te convidando para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Mas hoje não só convidamos você para essa xícara, mas também convidamos uma pessoa muito especial, que daqui a pouquinho eu vou te falar. Antes, eu quero te apresentar o nosso casting de hoje para conduzir nossa conversa. Eu estou aqui diretamente do Espírito Santo, sou o Dani Bravo, estou mais uma vez contigo. E ao meu lado, hoje eu não estou rosteando sozinho, olha que maravilha. Tem uma parceira comigo que vai fazer isso muito melhor do que eu, Jennifer Costa, diretamente de São Paulo, seja muito bem-vinda. Oi Dani, tudo bem? Obrigada, gente. É muito bom estar aqui, estou bem feliz. Eu estou em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Então talvez ninguém saiba onde eu estou, mas eu estou no interior de São Paulo. O importante é que a internet muito feliz, chega obrigada. É isso que tá chega rolando. E tem fibra ótica. É isso aí. Mas hoje, Jennifer, a gente vai lançar uma edição especial do Descafeinados, que de vez em quando a gente vai ter aqui o Drop Descafeinados. Então hoje é um lançamento e a gente não pode fazer um lançamento sem um convidado muito especial. Hoje a gente quer ter uma conversa mais íntima, a gente quer ter esse momento assim, sentado como se fosse numa cafeteria, assim, para conversar um bom papo e conhecer uma bela história. Hoje com Rodrigo Maciel. Rodrigo, eu ia falar de onde você fala, porque geralmente eu apresento a cidade da pessoa, mas cada hora você está num lugar diferente, então eu não sei mais onde você está hoje. Seja muito bem-vindo ao Drops Descafeinados. Cara, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo muito especial, né, cara? Fico feliz de saber disso. Eu tô na sua cidade, na cidade que você pastoreia, aqui em Vila Velha. Você tava viajando até outro dia, não tava? Você voltou pra cá, tá fixo? Voltou de novo aqui? Voltei pra cá e agora a gente tem uma base aqui com outros missionários que vivem com a gente aqui também. Então, meu trabalho acaba sendo indo e vindo sempre, né? Então, é muita alegria estar participando com vocês de mais essa iniciativa aqui, que tudo que sinaliza o reino de Deus enche nosso coração de paixão e de alegria. É um privilégio para mim estar aqui. Obrigado por isso. Maravilha. Jennifer, conta um pouquinho pra gente qual que é a ideia dessas edições especiais aqui e o que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. Fala pra gente. Olha, eu só quero fazer um comentário, que você falou assim, que é como se a gente estivesse numa cafeteria, mas pra mim é realmente como, porque eu tô até aqui, ó, tomando uma xícara de um cafezinho. Então, convido você que tá aí nos assistindo ou nos ouvindo, né, a também pegar a sua bebidinha quente e tomar aí. Bom, a nossa ideia realmente é conversar. É uma coisa assim meio sem pauta, né? Não tem um roteiro, é um bate-papo, porque o que importa é a pessoa. É quem está aqui, quem é o convidado. Então, a nossa ideia é conversar e saber um pouquinho mais sobre a vida da pessoa, do convidado, entender quais são as motivações espirituais, quais são os dilemas. E hoje a gente vai conversar com o Rodrigo para entender um pouco mais sobre essa pegada aí de missão dele, da vida dele, né? Saber quais são as motivações e os desafios e assim, aprender também, né? Eu quero me inspirar em você, viu, Rodrigo? Meu Deus, eu espero que eu possa ser útil nisso. Rodrigo, então fala pra gente o que você faz da vida. Vamos começar por aí. O que você faz da vida hoje? Cara, se eu fosse definir como uma profissão do que eu faço, sistemicamente é conhecido como missionário. Eu gosto de me autodenominar como reconciliador de gente, que eu acho que representa mais para mim o que eu faço hoje, né? Embora essa palavra seja muito desconhecida, né? Essa palavra reconciliador, ela veio dessa concepção do que é a missão de Deus, né? De que Deus está reconciliando o mundo com ele, né, com as pessoas, com elas mesmas, as pessoas umas com as outras, e aí essa reconciliação seria o ministério que ele deixou para nós. Então, eu considero que o que eu faço da minha vida hoje é dedicar dia e noite a reconciliar pessoas. Esse é o que eu tenho feito por aqui. Nossa, que interessante. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta assim. Você se descobriu um reconciliador quando? Quando que isso aconteceu, assim? Que essa definição é bem interessante e nova para mim, pelo menos. Pois é, eu comecei em 2013, foi quando eu conheci o evangelho propriamente dito. Inclusive foi na Nova Semente, uma igreja onde o pastor Dani pastoreava. Na época, o pastor Felipe Tonasso começou com um grupo na casa dele e eu conheci o evangelho nesse grupo da casa do pastor Felipe Tonasso. E foi nesse período que eu falei, cara, eu quero dedicar minha vida para isso aí, eu não sei quando vai ser, eu não sei onde vai ser,
Mas eu ainda vou largar tudo pra fazer isso aqui, porque a mensagem que eu acabei de conhecer eu não posso guardar pra mim, eu tenho que contar pra todo mundo. E aí, essa de conhecer o evangelho, então, passou pelo fato de agora não só mais entendo que Deus me ama, mas que a grande notícia do evangelho é que a gente pode amar como ele ama a gente. Então, saindo dessa lógica de amar então as pessoas como Jesus ama, então qual que era o ministério de Jesus? Era trazer reconciliação. Então qual é o meu ministério, de uma certa forma, das mais diversas formas? É também levar reconciliação para as pessoas. Dentro desses encontros de pequeno grupo que o pastor Felipe Tonassi tocou, tinha um tema específico que chamava missão, né? Que a gente fala sobre o fato da missão ser a missão de Deus, que a missão pertence a Deus. E a gente aprofunda muito esse conceito de reconciliação. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me dedicar, a estudar, a aprender como fazer isso da melhor forma possível através do evangelho, e acabou que eu fui praticando isso meio que no dia a dia. E aí aprendi uma profissão que, teoricamente, não sei nem se existe, mas é o que eu tô fazendo. Temos que achar um sindicato. Temos que achar um sindicato urgente. Eu acabei de cozinhar pra galera aqui. Eu falei pra você, vou ter que arrumar um sindicato, porque fazer tudo... Isso aqui tá demais, né? Isso aqui tá perdendo o controle, entendeu? Ô, Rodrigo, a Jennifer conhece talvez fragmentos da tua história. Eu tenho o privilégio, como você comentou aí, de te conhecer há mais tempo, conhecer um bom trajeto teu, né? E uma das coisas que sempre me impactou bastante na tua história tem que ver com quem você era antes de ter essa transformação e quem você se tornou depois. Então eu queria que você contasse para quem está acompanhando a gente ou por vídeo no YouTube ou por podcast nas plataformas, quem era o Rodrigo antes e quem se tornou o Rodrigo depois de conhecer a Cristo de maneira profunda. Rapaz, eu poderia dividir essa resposta em duas. O Rodrigo que era visto por todo mundo e o Rodrigo que eu sabia que eu era. O Rodrigo que era visto por todo mundo era um empresário de sucesso. Jovem, 29 anos de idade, empreendedor, bem-sucedido. Cresci numa região pobre de São Paulo, mais precisamente na cidade de Diadema, que é uma cidade metropolitana de São Paulo. Eu cresci ali e fiz sucesso, sem ter todo o apoio financeiro e estrutural de uma família super bem estruturada de classe média. Eu não vivi isso na minha infância. Eu vivi uma fase bem simples e cresci muito rápido. Com 18 anos de idade eu já tinha conquistado muita coisa e eu fui conquistando isso ao longo ali dos meus 20 anos. Então o que as pessoas viam quando olhavam para mim era um cara bem sucedido, novo, bem sucedido, que tinha alguma capacidade de comunicação, né? E paralelamente a isso também era um cara que cantava num grupo que era conhecido por muita gente na época, que era o Artipela. Então o que eu fazia religiosamente acabava sendo com o Artipela, e fora isso a minha vida era totalmente dedicada a fazer negócios, né? Ganhar dinheiro, etc. Isso é a forma como as pessoas viam o Rodrigo, né? A forma como eu era, propriamente dito, cara, eu era um cara totalmente desprovido de amor, assim. Eu não me interessava muito pelas pessoas e pelo que era importante para elas. Eu focava naquilo que era importante para mim. Eu acho que a minha vida era extremamente egoísta, assim. Eu acreditava que a religião, e a espiritualidade, elas eram ferramentas para eu chegar mais longe nos meus negócios. Então Deus era como se fosse um patrocinador dos meus sonhos, dos meus planos. A religião era a forma como eu realizava, como eu alcançava esse patrocínio da parte de Deus. Mas a minha vida, se resumir, eu ia pra igreja no final de semana para poder cumprir os rituais, etc, e conseguir o patrocínio, entre aspas, de Deus pra minha vida. E depois na semana minha vida não tinha absolutamente nenhum valor de Cristo envolvido nela. Era sobre ganhar dinheiro e se eu precisasse passar em cima de qualquer pessoa, eu passava para poder alcançar meu objetivo de ficar cada vez mais próspero, né? Então esses eram os dois Rodrigos, o que eu via e o que o pessoal via, né? Então sabendo... Em outras palavras, você era um cara normal. Em outras palavras, basicamente eu era um cara normal. É o que a gente faz, né? Buscar trabalhar, etc, para conseguir os objetivos e cada um focando no seu. Ainda mais, eu também morava em São Paulo há pouco tempo, né? Então, ainda mais São Paulo, o estilo de vida é esse, né? Cada um focado no seu, lutar pelo seu e viver o seu, né? Como diriam os Racionais, né? Em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Ó.
Dorme com esse barulho aí, Jennifer. É. Nossa, sabe o que eu acho legal? Que assim, como você amadureceu espiritualmente, tanto que você amadureceu, que você consegue fazer essas conexões e essa autoavaliação de quem era o Rodrigo e de quem é o Rodrigo hoje, né? E essa maturidade de ter essa concepção sobre o seu eu empresário, né? Ganhava dinheiro. Então, gente, dinheiro não é tudo. Aqui, ó, temos a prova. Né? Comprovado. E você se olha, né, dessa forma e se enxerga e se enxergava nessa condição e hoje como você se vê. Então, esse processo de maturidade espiritual é tão incrível e te ouvir é muito interessante. E a sua clareza, assim, sobre essa sua decisão é muito, muito linda. E inspira, né? Isso inspira, porque às vezes a gente quer tomar uma decisão e fica com aquela trava, né? Como dar esse passo? E é um passo totalmente desconhecido, né? Mas aí, Rodrigo, para você ser missionário, não necessariamente você precisava deixar de ser empresário, correr atrás das suas coisas, etc. Tal. Você podia, praticar a missão, aquela que você entendeu que Cristo sonhava para tua vida, seguindo nas coisas que você estava vivendo, apenas, sei lá, dando mais tempo para aquilo que importa, digamos assim, né? Mas eu sei que você decidiu tomar uma decisão mais drástica. Como é que foi esse processo? Do que você decidiu abrir mão e principalmente por quê? Mais do que por quê? Cara, foi um processo, a decisão foi um processo de 6 anos, né? Eu comecei quando a graça, o entendimento da graça e do evangelho chegou pra minha vida e eu falei, cara, eu vou dedicar minha vida pra isso em algum momento. Eu sabia que eu teria que abrir mão de muita coisa. Eu tinha construído um império, eu tava construindo cada vez mais coisas e crescendo cada vez mais, os meus negócios dando certo. E eu ficava pensando, cara, como é que eu vou conseguir fazer essa volta? Eu não tenho a mínima ideia, não sei nem por onde começar. E aí, o que eu comecei a fazer foi que eu dedicava tempo, o tempo que me sobrava, todo o tempo que me sobrava, eu me dedicava ao evangelho. E como que eu me dedicava ao evangelho, né? Através do movimento dos pequenos grupos chamado Reino de Amigos, que são os grupos que a gente conduzia em São Paulo, Brasil e também em outros lugares do mundo. A gente conduzia isso no tempo livre. Eu plantei uma igreja na região de São Paulo, ali na Vila Madalena. Eu me envolvia 100% em reconciliação das pessoas, em discipulado, mas sempre no meu tempo livre, né? Só que isso começou a dar muito conflito, porque na prática o mundo do capital, você precisa fazer alguns sacrifícios para o seu negócio dar certo. Em especial quando a gente está falando de Brasil, que as condições são extremamente limitadas. A gente é muito bom empreendedor justamente porque nosso país ele é muito limitado em várias frentes, principalmente as frentes dos impostos, as condições, muitas vezes para você abrir um negócio é muito difícil. Então, tinha que fazer uma certa dose de concessões de muitas áreas da vida da gente para poder manter os negócios funcionando, porque é competição. Eu estava aqui, daqui a pouco surgia um concorrente, daqui a pouco surgia mais um, e eu tinha que estar sempre me reinventando, e enquanto isso, pregando o evangelho. E isso começou a bugar muito minha mente, assim. Eu comecei na verdade, para ser sincero, eu comecei a largar a mão do meu trabalho e ficar mais com a parte da missão de Deus, e isso começou a prejudicar os meus resultados financeiros e de sucesso que eu tinha planejado para a empresa. E como eu tinha sócios, enfim, pessoas que trabalhavam junto comigo, eu tinha que prestar contas disso também. Eu comecei a sentir que eu não estava sendo honesto com os meus clientes, com as pessoas à minha volta, os meus sócios, os meus funcionários. Eu não estava dando o meu melhor para eles. Eu não estava servindo a eles como eu serviria a Deus, né? Que é, na minha opinião, a proposta de quando a gente está no mercado de trabalho, a gente servir o mundo como se a gente estivesse servindo a Deus, porque nós somos filhos de Deus dotados de poder para fazer as coisas da melhor forma possível. Então, só que isso começou a dar muito conflito, e eu ia administrando, porque afinal de contas era o seguinte, tá dando conflito, tá sendo difícil, tá estourando um monte de bomba pra todo mundo de lado, mas é o seguinte, tô pagando um estilo de vida bom aqui pra mim, pra minha casa, e eu vou tentar sustentar isso aqui. E aí foi indo assim, até que um dia, cara, eu fui fazer uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba, a Igreja Central Adventista de Curitiba. Fui fazer uma semana de oração lá, e aquela semana mudou minha vida, rapaz. Aquela semana acabou comigo.
Você que foi pregar e você que foi transformado pelo negócio. Exatamente. Rapaz, eu fui com mais 2 amigos e a gente passou a semana inteira. A gente falou, cara, nós não vamos trabalhar a semana inteira. Nós vamos cancelar todas as nossas reuniões, vamos cancelar tudo e a gente vai só pra cima do reino, cara. Então, foi uma semana de curar pessoas, libertar a gente de demônio, expulsar demônio das pessoas, pregar de noite, vir e vai. E eu tinha no meu coração 4 das 8 mensagens que eu tinha colocado lá e as outras 4, as últimas, Deus colocou no dia, assim. Tipo, 2 horas antes de eu entregar o que eu tinha pra entregar de mensagem. Então eu preguei literalmente pra mim também. E acabou que aquela semana mudou minha vida e mudou a vida de uma galera, assim. E aquilo foi determinante pra mim, porque naquela semana eu pude presenciar a conversão de uma personalidade muito importante na cidade de Curitiba, que por motivos de manter o sigilo das coisas, infelizmente eu não posso falar que tipo de vida essa pessoa vivia, mas era uma vida muito complexa, muito desafiadora, e era uma pessoa muito conhecida na cidade por ser manda-chuva desse modelo de coisa que eu não posso dizer o que é. E aí essa pessoa ela literalmente ela se converteu e se batizou. Eu tive o privilégio de batizar essa pessoa e ela foi o grande sinal da minha vida, assim, de que eu tinha que largar tudo, porque no modelo de vida que ela vivia, ela ganhava milhões de reais. E quando ela entendeu a mensagem do reino e da graça, ela decidiu abrir mão dos negócios, literalmente, que eram negócios ilícitos, e dedicar a vida ao reino de Deus. E ela fez isso, e até hoje essa pessoa caminha comigo, e eu tenho um privilégio muito grande de olhar para a vida dela e ver a transformação dela, e o tanto de pessoas que ela passou a abençoar a partir disso, e o monte de pessoas que ela deixou de amaldiçoar. Vejo a transformação na vida dela, e aquilo falou, cara, se a palavra de Deus tem poder mesmo através de você e apesar de você, então, cara, não faz sentido. No dia seguinte, só concluindo rapidamente, no dia seguinte fui fazer uma reunião de negócios, no dia que eu conversei com ela, e aí eu fiquei me sentindo totalmente inadequado na reunião. Eu fiquei assim, rapaz, eu acho que eu não sou daqui não, esse tipo de coisa não é pra mim não é pra mim, e aqui começou um incômodo muito forte, e aí daí pra frente foi uma série de acontecimentos pra desaguar nesse fato de tomar a decisão de viver em torno desse propósito aí. Interessante, hein? Interessante. Eu como quero tem saber essa especificamente, mudança assim, de perspectiva, né? Fala aí, Jennifer. Eu dei uma atropeladinha em você, mas eu quero saber, assim, Rodrigo, que eu fico bastante curiosa, né, desse passo da decisão, né? Ontem eu tava fazendo uma coisa e hoje eu tô fazendo uma coisa completamente diferente. Eu acho que todo mundo em algum momento tomou uma decisão que foi aquele 180, sabe? Te colocou no lado oposto do lugar onde você tava. Que momento foi esse, assim, esse start e que virou a sua chave e falou assim, pronto, hoje eu encerro isso e vou viver a vida que eu sinto dentro de mim que é a vida que eu preciso viver? Então, eu terminei essa reunião de negócios totalmente incomodado e falei, cara, vou voltar para São Paulo e vou iniciar os processos para abrir mão de tudo. É isso que eu vou fazer. Aí eu voltei para São Paulo e aconteceu que naquela semana que eu voltei para São Paulo eu tive tipo um sonho, né? Não sei se foi meio sonho, se foi meio visão, sei lá, de uma forma como Deus, que eu entendi que Deus gostaria que eu trabalhasse, que era através de discipulado através da internet e tudo. E aí aquilo foi o stop final, assim. Aí eu falei, cara, eu definitivamente tenho que parar aqui agora. Aí eu chamei meus sócios, conversei sobre a separação, chamei meus clientes, foi encerrando contratos. E aí foi muito doido, assim, porque os contratos começaram a cair muito, muito. Quando eu anunciei que ia sair, meus contratos começaram a cair absurdamente. E ao ponto de, tipo, quase levar a empresa à falência nos próximos meses ali. Mesmo eu tendo saído rapidamente, eu tinha a minha participação no negócio era uma participação importante, tecnicamente falando. Então, quando eu saí, teve esse abalo nos meus clientes, aí teve um abalo com sócio, foi muito desafiador, assim. Não foi uma cisão muito tranquila, não. Foi uma cisão tranquila, bem... né? Não foi nada tranquila. Na verdade, foi bem desafiador, assim, mas... Foi pesado. No fim, tudo se acertou, mas foi muito doido, cara, porque na primeira semana que eu larguei disso, eu falei, agora eu vou me dedicar 100% ao reino de Deus, vamos começar. Aí na primeira semana já fundi o motor do meu carro, eu já tive que assumir uma fortuna, e aí eu já tinha um monte de coisa comprometida, enfim.
foi o caos o primeiro mês. O primeiro mês foi muito difícil. Rodrigo, assim, e aí dá aquela... Você teve aquela dúvida, você ficou com um pinguinho de indecisão, você falou, cara, começou a dar tudo errado, a empresa, o carro faliu, fundiu aqui. Em algum momento você teve dúvida, vontade de repensar, enfim, sei lá. Deixa eu fazer uma pergunta junto com a da Jennifer, Rodrigo. Em Pode algum falar, momento você teve a dúvida do tipo assim, cara, exagerei? Tipo assim, tô sendo, que eu acho que é uma coisa que você deve ouvir em algum momento, tô sendo muito radical? Cara, separando as duas perguntas aí, eu acho que na verdade eu precisava ouvir de novo a primeira pergunta, porque a segunda pergunta me bugou, e aí eu acho que eu não consegui voltar na primeira. Não, vai na segunda, vai na segunda. Se a mas segunda as duas te bugou, vai juntas, nela. as duas estão juntas, porque a Jennifer perguntou se em algum momento você quase desistiu. Não, melhor voltar atrás. E talvez pela dificuldade. E o que eu tô acrescentando é se em algum momento você não teve um medo de estar, tipo... Que acho que é uma coisa que o pessoal fala muito hoje. Tipo, qualquer coisa que você vai viver da espiritualidade mais intensa... Será que eu tô louco, né? É radical, é exagero e tal. Então, esses dois motivos em algum momento te fizeram quase desistir, né? Sim, cara, eu acho que no começo eu não duvidei em absolutamente nada, assim, porque, como eu disse pra vocês, foram 6 anos mastigando essa decisão, né? Até que veio uma corrente de águas dos mais diversos lados que me levaram a tomar essa decisão mais na prática, assim. Então, no começo, não. Depois, eu acho que essa pergunta que você fez, Dani, sim, muito, cara, meus amigos, meus familiares, as pessoas não entenderam minha decisão, porque afinal de contas eu era uma figura importante para minha família, financeiramente falando. Eu tinha um papel importante com os meus amigos, planos, projetos em comum, né? E eu tive que abandonar todos esses projetos para poder entrar de cabeça nesse projeto, nesse propósito da minha vida, né? Então teve sim, cara, algumas vezes nesse período, porque depois a primeira decisão foi largar o trabalho, né? Mas depois teve outras decisões que foram muito difíceis. A última delas muito difícil, e aí nesse momento eu falei, rapaz, será que eu tô louco, bicho? Será que eu passei do ponto, né? Só que não foi suficiente para essa dúvida para poder abalar, assim. Eu acho que surgiu a pergunta, mas logo depois, assim, no mesmo momento ela já foi mitigada, porque... Enfim, eu acho que há uma beleza muito grande em a gente poder participar da transformação da vida das pessoas, porque acaba que a transformação da vida delas acaba sendo o grande megafone da missão de Deus para nossa vida, porque a gente vê as pessoas sendo transformadas e não tem como você negar o fruto, entende? Você pode até negar que a forma, os meios, os métodos não são os melhores, mas você não pode negar o fruto, entende? E aí isso ficou muito forte pra mim, assim, eu não consigo negar o fruto desse trabalho. Então acaba que minha dúvida acaba dissipando rapidamente, assim. Fala pra gente um pouquinho então do seu dia a dia hoje, o que você faz exatamente. Fala, tipo, como é que é a semana do Rodrigo? Tipo, porque quando fala missionário, ou a gente pensa o cara que tá em outro país, tipo, ajudando uma coisa mais tribal, assim, ou o cara que faz alguma coisa pra Deus durante a semana. O teu não é nenhum nem outro. Como que é a semana do Rodrigo? O que você faz? O que é um restaurador, como você falou? Um reconciliador, no caso, né? Restaurador, lembra aqueles programas do History Channel, dos caras que restauram a bicicleta? Mas não deixa de ser verdade, né? Ele também é o Deus da restauração, e faz muito sentido a reconciliação com restaurar, né? Mas a minha rotina depende de onde eu tô. Se eu tô aqui em Vila Velha, onde fica a base que eu divido com outros missionários aqui, eu tenho uma rotina muito focada no discipulado deles, né? Então, ensiná-los, né, com a prática e com a teoria, aquilo que a gente tem aprendido na caminhada da gente. Então, além de mim aqui nessa casa, tem 6 pessoas que são fixas aqui. E aí, além das pessoas que são fixas, ainda tem as pessoas que nos visitam. Então, meu trabalho se concentra muito em receber as pessoas aqui em casa e fazer um trabalho de reconciliação com as pessoas que vêm até a minha casa, e discipular essas pessoas, né? Esse dentro dessa casa é o grande carro-chefe, assim. Além disso, eu também faço plantação de pequenos grupos e pequenas comunidades. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente está fazendo esse trabalho já em 5 cidades aqui,
Então a gente está começando esse mesmo movimento que mudou minha vida lá atrás. Eu tenho reproduzido ele a vida inteira, desde 2013 até agora. Todos os anos eu continuo plantando grupos, todos os anos. Então também é um papel forte. Tem os grupos online que a gente conduz, né? Os podcasts do Metanoia e do Na Estrada, que fazem parte do mesmo canal. A gente também tem a criação de conteúdo para isso daí. E quando eu tô aqui em Vila Velha, eu também dedico uma fatia do meu tempo para escrever o livro que eu tô escrevendo sobre todo esse movimento que eu tenho vivido. Então, hoje minha dedicação tá muito voltada para essa área, quando eu tô aqui em Vila Velha. Quando eu tô fora, em geral, eu tô na casa de alguém reconciliando uma família inteira, entende? Tipo assim... Mas o que é esse reconciliar, cara? Eu vou ser mais eu ia perguntar isso aqui agora, Dani. Então pergunta você. Não, é que eu achei assim, porque ele fala reconciliar e na minha cabeça eu vi 1 milhão de cenas possíveis de reconciliação. Aí pra quem nos ouve, né, e pra quem nos assiste, assim, fala pra gente, descreve como é esse processo, entrar na casa, fazer a reconciliação, o que acontece depois. Eu acho que tem uma fase inicial que as pessoas primeiro, normalmente são as pessoas que me procuram pra eu ir até a casa delas, né? Porque elas já sabem um pouco desse trabalho e me procuram de uma certa forma para intensificar isso localmente. Quando eu chego na casa da pessoa, eu normalmente gasto tempo ouvindo as histórias delas. Eu vou passar bastante tempo, o tempo que for necessário para ouvi-las muito, fazer perguntas e entender como que é o contexto de vida delas. E enquanto eu ouço essas pessoas falarem sobre seus contextos, eu me atento aos sinais não verbais, né, que estão envolvidos na casa toda. Tem um pouco desses pilares eu me fugi o nome da técnica agora psicológica, mas de observar os movimentos não verbais e tentar descobrir se todos concordam com as narrativas que estão sendo contadas, assim. Então, normalmente eu vou colhendo informações das pessoas separadamente, tudo para entender a história delas, porque tudo se baseia na história delas, né? A nossa história de vida, ela carrega os sinais das inimizades e das desconciliações que a gente fez ao longo da vida. E eu vou tentando encontrar ao longo da história os sinais que a gente chama de antipaz. O que são as antipaz? São os momentos que criam mais ansiedade, medo, vergonha, culpa, tristeza, sofrimento, fracasso. Esses pontos altos, a gente vai identificando quais deles impactam mais na história daquela família. E às vezes as reconciliações elas vão ser das mais diversas. A primeira delas pode ser que as pessoas tenham enfrentado grandes problemas porque elas não estão reconciliadas com o próprio Deus. Elas não conheceram a graça de Deus, elas não conheceram o Evangelho, elas não receberam essa influência da identidade de Jesus Cristo, e isso pode atrasar muito esse processo de encontrar a paz das pessoas, em geral. Então tem esse primeiro viés. Será que essas pessoas estão reconciliadas com Deus? Porque se elas não estiverem reconciliadas com Deus, dificilmente a reconciliação vai acontecer de forma plena nas outras áreas da vida. No segundo momento, a gente vai descobrir se essas pessoas estão reconciliadas com elas mesmas. No sentido tipo, culpa, vergonha, às vezes pode ser muito comum na vida de algumas pessoas e atrasar os processos espirituais dessa pessoa por causa de culpa ou vergonha, de coisas que elas fizeram no passado. Então, há todo um trabalho para se reconciliar nessa reconciliação na dimensão consigo mesmo, né? A terceira dimensão, que normalmente é a que mais pega, e normalmente é a que eu sou mais chamado, é a reconciliação com outras pessoas. Então, mãe com filho, mãe com o marido e a mulher, os dois irmãos, familiares, namorados, enfim, pessoas que se relacionam de alguma forma e têm problemas de inimizade criados e coisas que não conseguiram se resolver ao longo da vida. E aí a última dimensão de reconciliação, que é um pouco mais rara, eu tenho tratado elas no nível mais de discipulado aqui com a minha turma hoje em Vila Velha, que é o que a Bíblia chama que em Cristo foram reconciliadas todas as coisas entre o céu e a terra. De forma que a gente então se reconcilia com absolutamente tudo que existe entre o céu e a terra. É uma outra dimensão. Então a reconciliação com as instituições, a reconciliação com a política, a reconciliação com a natureza, a reconciliação com o meio ambiente, e aí é muito amplo esse espectro de reconciliações. Então as três principais são essas e as demais elas são muito abertas.
Em geral, então, eu vou dedicar tempo a essas pessoas para ouvi-las e vou usar do evangelho para sanar os problemas de desconciliação que foram gerados ali. A gente aprendeu ao longo dessa experiência que toda desconciliação ela começou numa mentira que alguém creu. E o meu trabalho é substituir a mentira com a verdade através do evangelho, entendeu? Nossa, que loucura! Então eu encontro o ponto que tá pegando e a mentira que a pessoa creu. Eu vou chegar nessa resposta muitas vezes junto com a própria pessoa, e aí a gente vai substituir essa mentira crida com a verdade, num processo de confissão e tudo mais, e aí essa pessoa normalmente tá, depois dessa fase, liberta para continuar se relacionando normalmente com aquilo que ela estava desconciliada, né? Então meu trabalho é um pouco assim. Sensacional. Nossa, eu fiquei, enquanto você falava, eu tava aqui assim, realmente muito interessada. Porque, imagina, você entra na casa de uma pessoa, ouve, observa, faz parte ali da rotina, do contexto de vida dessa família, né, dessa pessoa, enfim, e possibilita uma nova estrutura de vida, de relacionamentos, de conversa, alguém que observa, né, e leva perspectivas diferenciadas. E assim, é legal ouvir também e perceber que você tem conhecimento em algumas áreas elementares para o convívio em sociedade, né? Observação da linguagem corporal, né? Uma coisa meio na raiz da psicologia, daí entender um pouco do contexto social, de convívio, de comunidade, da sociologia, antropologia. Então, você conversando, e também da teologia, né? Que vem com toda a força, é o principal. E como você transita nessas áreas e faz a relação de todas elas no trabalho que você tem desenvolvido. E que eu acho que é um trabalho assim meio de tentativa e erro, né? Você vai... Não tem um manual que você vai... A não ser a Bíblia, né? Mas não tem um livro lá... Aqui é um trabalho do reconciliador, né? A não ser a Bíblia. Você vai, pega tudo junto ali, os seus conhecimentos, e vai fazendo no feeling, né? Na verdade, a gente vai tecendo essa coxa de retalhos, que a gente não sabe exatamente onde está a causa do problema, e a gente vai ter que ficar com muita paciência ouvindo até achar. Às vezes demora 2 semanas, 3 semanas, às vezes num final de semana você resolve a questão. Então, sério? Então, tipo, não tem nem tempo. Você pode ficar 3 semanas na casa de uma família. Eu já fiquei 2 meses, por exemplo, até encontrar. Então é desafiador, porque você acaba participando da rotina, foi o que você falou. Você participar da rotina das pessoas. E essas ferramentas que você falou, eu fui correndo atrás justamente por causa dos problemas que eu ia enfrentando. Eu sabia que a solução estava no evangelho, mas eu não sabia como identificar o problema. Então eu me dediquei a aprender como identificar o problema. Você precisava de caminhos também, né? Ferramentas também nesse processo, né? Exatamente. Às vezes, não precisa de ferramenta nenhuma. Por exemplo, às vezes você chega e descobre que é um problema de possessão espiritual mesmo. E que havia uma situação ali, então você só expulsa o demônio e tá tudo certo, entendeu? Às vezes é muito rápido, mas às vezes são complexos, são temas complexos, muito complexos, e que a gente tenta se dedicar ao máximo, porque no fundo o que a gente acredita, né? Porque o que eu tenho visto é que a gente acreditou em muitas mentiras ao longo da nossa vida, então tem muitas áreas da nossa vida que nós não estamos conciliados. Muitas áreas, muitas, das mais diversas. Às vezes eu tô reconciliado com todo mundo, acho que eu não tenho problema com ninguém, mas eu tenho um problema de reconciliação com a sexualidade. Eu não consegui entender ainda o sexo como uma coisa que faz parte do reino de Deus e como que ele faz parte, em que contexto que ele vai representar o reino de Deus. Eu não sei. Muitas vezes eu não sei, eu não aprendi isso. Às vezes eu tenho um problema de não estar reconciliado com o dinheiro. Então... Eu com certeza não tô. Ele tem andado longe de casa, né? Eu acho que é isso. Ele tá muito longe de mim. Ele tem andado muito longe de mim, tá muito desconciliado. Exato. Ô, Rodrigo, falando pegando o gancho da brincadeira do dinheiro, você falou aí de um caso, por exemplo, você chegou a ficar 2 meses na casa de uma pessoa pra entender o que tá acontecendo. E aí eu tô pressupondo que quando você fala ficar 2 meses, não é do tipo assim, vai lá, senta no divã e faz uma consulta, porque não é um psicólogo, mas é realmente meio que morando com as pessoas pra entender as dinâmicas todas. Isso. Cara, aí exatamente perguntas isso, velho. Elementares, tá? E tua casa, é daí que você tira a renda, tipo tua vida normal, da onde você tira de sustento, onde que é a sua casa, então, como é que fica a vida normal em torno, assim, a parte de tudo isso?
Cara, eu até fiz uma brincadeira esses dias que uma pessoa perguntou pra mim assim, rapaz, onde você mora? Eu falei, não moro. Eu não moro. Mas a verdade é que eu tenho uma base estabelecida aqui, que é esse grupo que eu ajudo a viver da mesma forma, assim. Eu tô ajudando eles a caminharem nessa direção para serem reconciliadores também em algum momento, né? Então eu acabo tendo essa base, esse lugar para voltar. Meu sustento vem de Deus, velho, porque basicamente a gente tem uma comunidade online, né, que vem do Metanoia, vem do meu Instagram, vem dos grupos que eu conduzo, dos grupos que eu planto, que eles sabem que eu vivo gratuitamente oferecendo essas coisas. Eu não cobro pra estar na casa de alguém reconciliando essa pessoa, tá entendendo? Eu acho que isso até é motivo para até um outro podcast, talvez uma outra oportunidade, para falar com um pouquinho mais de calma e explicar como que a gente entende essa questão financeira na nossa vida. Mas basicamente a gente vive no que a gente chama de fluxo de generosidade, que é tudo que eu faço, absolutamente tudo. Se eu escrever um livro, ou se eu gravar um podcast, ou se eu ir na casa de uma pessoa reconciliar essa pessoa, absolutamente tudo que eu faço gratuitamente. Tudo. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu cobrar alguma coisa que eu venha oferecer. Nem mesmo um livro que eu vá escrever. O livro vai ser gratuito também? O livro vai ser gratuito. Eu vou distribuir ele em formato de e-book, porque para não ter o custo e ter que Então você vive você falou corrente de generosidade ou fluxo de generosidade? Eu chamo de fluxo de generosidade, exatamente, mas é como se fosse uma corrente, porque a gente acredita que em termos leigos, digamos assim, seria um grupo que oferta regularmente para sustentar vocês. Então, mais ou menos. E não é. Tipo, porque essas pessoas elas não têm um compromisso comigo de ofertarem mensalmente para mim. Então, eu nunca sei quanto que vai ser minha renda no mês seguinte. Eu nunca sei quanto que vai entrar, quanto que vai sair também não, né? Porque tudo depende muito de como esse fluxo está acontecendo. E é um fluxo meio difícil de explicar, porque simplesmente a generosidade das pessoas flui onde a generosidade também está fluindo. Ela para quando você para de ser generoso. Aí você para de ser generoso naturalmente, o fluxo para de chegar de generosidade em você. É um negócio meio difícil de explicar assim em poucos minutos. Mas basicamente é ofertar tudo. É sempre na base da oferta, da entrega, do sacrifício. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma moça vindo pra cá, ela chega lá, ela vai chegar aqui amanhã. É uma moça que ela largou tudo pra viver o que acredita, ela vive uma espiritualidade que ela chama de espiritualidade quântica. Ela vai vir pra cá e, cara, a gente creu de ofertar pra ela estar com a gente aqui. Então, literalmente, pegamos uma parte significativa do nosso recurso para que ela estivesse aqui com a gente, para passar tempo com a gente, porque no fundo a gente quer reconciliá-la com algumas áreas da vida onde ela não está reconciliada, mas ela não tem recursos financeiros para chegar até aqui. Então a gente literalmente paga para viver a missão de Deus, é isso que a gente faz. Então tudo que vem para ela vir. Aí estamos bancando para ela vir e no fundo o benefício que ela vai receber aqui acaba sendo também um bênção para nós, né, por estar reconciliando a família de alguma forma. Então a gente oferece isso e a generosidade sempre chega, cara. Sempre chega, inexplicavelmente a generosidade já chega. E esse grupo que vive com você já mencionou algumas vezes aí, esse grupo, quase que discípulos, digamos assim, todos eles também vivem desse fluxo de generosidade. Apenas uma delas dos missionários, né, porque tem minha filha que não é missionária, ela tem o salário dela normal. Aí tem os outros são, no caso 5, 4 deles já vivem nessa lógica. E um deles não. Mas assim, uma era advogada, o outro era psicóloga e professora de psicologia, o outro era professor de música, né? O outro era músico. Então, são pessoas que tinham suas profissões, mas que entenderam o fluxo da generosidade, porque ele não funciona somente no dinheiro, na parte do recurso financeiro. Ele funciona também nas tarefas domésticas e nos serviços que a gente presta para as pessoas. A gente não faz nada aqui por obrigação, nem ofertar financeiramente e nem ofertar o serviço doméstico. Assim, todo mundo faz com amor, com entrega, com oferta, com generosidade. Então, se alguém vai cozinhar para ofertar um almoço para alguém, é uma oferta. Se alguém vai limpar o chão, vai limpar como uma oferta, entende? Assim vai.
Então esse fluxo de generosidade vai se mantendo com... Eu acho que realmente vale um outro papo depois só para entender essa lógica financeira doidaça, assim, completamente diferente da lógica que a gente vive, né? Muito! Eu tô muito, assim, intrigada, interessada em entender muito mais sobre essas motivações, assim. Eu nem sei se são coisas que a gente consegue explicar, entender, né? Se você não entra na vibe da missão, né, da reconciliação, assim, é difícil entrar na mente como que, né, é tão genuíno e é uma entrega tão grande, assim. Na comunicação tem uma coisa que a gente chama de call to action, que é assim, uma chamada para ação, né? Você faz um produto, um post intencional que vai gerar algum tipo de ação nas pessoas que vão ver o seu conteúdo, vão encontrar o seu conteúdo. Então, quando você estava falando, eu pensei assim, cara, qual que é o call to action do Rodrigo agora, né? Assim, o que você... como que as pessoas podem participar, né? O que você diria, assim, para quem quer participar, para quem ouvir isso aqui e ficar... se sentir motivado a fazer parte desse ministério, que pelo que eu entendi, tem vagas, né? Sempre tem vagas. A nossa casa cabe 12 pessoas aqui. Nesse momento nós estamos em 10, mas algumas dessas pessoas vêm e vão. A gente tem 6 pessoas fixas. Em geral, as pessoas vêm para cá já numa fase onde elas estão decididas a deixar tudo para trás, assim, né? Fora as pessoas que vêm para ser reconciliadas aqui com a gente, tem essas pessoas que vêm para serem discipuladas, né? Porque, veja, essas pessoas que vêm visitar a gente aqui para reconciliação, muito do trabalho já é feito por eles. Eu já não trabalho mais nesse sentido de reconciliar quem vem muito. Eu só tô num papel mais de orientação, assim, de tirar dúvidas, de ajudar, dar um direcionamento, porque eles já fazem esse trabalho e fazem muito bem, inclusive. Alguns deles eu já concluí que inclusive já fazem melhor do que eu, fazem muito bem mesmo. E aí eu acho que o call to action para essa vida, eu acho que começa com o podcast Metanoia, sendo bem sincero, né? Porque são mais de 300 episódios que a gente gravou até aqui, e lá a gente é possível descobrir tudo que a gente pensa a partir daqueles podcasts lá, daqueles episódios. Eu acho que é um bom Rodrigo, começo, sabe? Jennifer, a gente tá fazendo aqui o Descafeinados, meio no início aqui, mas o Rodrigo tá nessa jornada quando tudo era mato. Aqui agora o podcast Exato. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma aula, ter uma aula com ele, antes de mais nada. O Lucas com certeza ajudaria bem também. O Lucas é o fera da parte técnica aí. É verdade. Rodrigo, deixa eu... Nosso tempo já avançou bastante, então eu vou emendar com o que a Jennifer te colocou. Eu quero te fazer 2 perguntas, tá? Pra gente caminhar pro encerramento. E a primeira delas você já estava falando, então vou só te dar a oportunidade de fazer mais sistematicamente. Quem quiser acompanhar teu ministério, conhecer um pouco mais, que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar aqui, como é que faz para te encontrar, acompanhar, enfim? Cara, é o seguinte, para encontrar a gente, você pode encontrar pelo Instagram nesse momento, rodrigomaciel.f de faca, D de dado, rodrigomaciel.fd. Você pode entrar também no podcast Metanoia, no Instagram, podcast Metanoia. Você vai ter lá um link na bio, onde você vai encontrar um canal do Telegram chamado Na Estrada. Esse canal é onde a gente compartilha muito do nosso dia a dia ali. Então você pode acompanhar a gente também pelo Telegram. Então, além do Instagram pessoal, o Instagram do Metanoia e o canal do Telegram, que você encontra tanto no link da minha bio quanto no link da bio do podcast Metanoia. Vocês podem encontrar a gente por lá. Quem quiser apoiar vocês financeiramente, também é por aí. Quem quiser apoiar a gente financeiramente, é só fazer um pix para pixnaestrada@gmail.com. Top. Sempre o apoio vai ser bem-vindo. E a segunda, não sei se você quer falar alguma última coisa, Jennifer, senão eu vou mandar a pergunta final aqui. Não, eu quero fazer só um comentário. Aí você fecha aí, o que você quiser fazer, você faz, entendeu? Eu só quero falar que eu acho muito legal o Ministério do Rodrigo, e eu acho mais legal ainda que, além de usar as potencialidades humanas, né, esse contato humano, real, pessoal, né, com as pessoas, ele levou esse ministério para a internet, para o digital. Então, assim, eu vejo o Rodrigo de uma forma, assim, bem completa, né, atuando na missão. Então, eu não vejo mais uma separação entre vida pessoal e não missão. Eu acho que não existe mais. Você é isso e ponto, né? E assim, eu gosto muito, eu acho
muito relevante o trabalho que você tem feito na internet e que Deus te abençoe e continue, cara, porque assim, quem não for alcançado pessoalmente será alcançado digitalmente, e isso é muito bom, isso é muito importante, e esse trabalho realmente tem muito impacto. Rodrigo, a última pergunta que eu queria te fazer, cara, a gente já conversou diversas vezes sobre a tua experiência. Aliás, eu te falei a última vez que a gente se encontrou que eu tenho um negócio aqui pra te dar, que tá aqui ainda, mano. Você não pode ir embora antes de pegar, tá na minha mesa aqui, eu preciso te entregar depois, tá? Demorou. Mas o que eu queria que você deixasse pras pessoas, assim, tem muita gente que acompanha a gente aqui, eu creio pela fé que é muita gente, que talvez, assim, acompanha Cristo de longe. Sabe quem é Jesus, já ouviu alguma coisa, afinal a gente vive num país cristão, quer dizer, dificilmente tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, mas que vivem a fé de maneira meio à parte, meio assim, não transformadora. E a parte que sempre mais impactou na tua história é como o seu reconhecimento de Cristo mudou, virou tua vida de cabeça para baixo. E hoje você vive literalmente para Ele, a ponto de não ter mais nada como propósito, é apenas e tão somente isso. Essa parte sempre mais impactou. Então, o que eu queria que você compartilhasse... E de novo, cara, por exemplo, eu sou um pastor. Eu sou pastor de uma instituição. Você não é. Você é um cara voluntário, você é um cara que decidiu viver por tudo isso. Então, o que eu queria que você falasse para poder encerrar para quem tá ouvindo e tá vivendo essa fé de maneira meio à parte, meio paralela, meio Cristo lá e eu cá, uma fé meio que não muda nada, como que a pessoa pode ter um encontro com Cristo real e por que vale a pena ela sair disso, desse marasmo e buscar de fato uma transformação completa da vida? Eu queria que você fizesse esse apelo, esse convite final aí. Cara, antes de até responder tua pergunta, Dani, eu vou tomar a liberdade de voltar rapidinho ali numa coisa que a Jennifer falou, só para agradecer a generosidade e as palavras aí, viu, Jennifer, com relação ao ministério da gente. Eu louvo a Deus por isso aí, e vindo de uma pessoa que é técnica no assunto, que conhece tecnicamente muito bem o que tá falando, é motivo de alegria para mim aqui. Obrigado por isso, tá? E para vocês, cara, que querem, de alguma forma, entender por que vale a pena isso. Eu acredito que o grande benefício do Evangelho é você se tornar um portador da paz, sabe? Portador da paz. Em que sentido? Você, como portador da paz, é uma pessoa que tem a paz, em primeiro lugar. A paz, não a paz que o mundo dá, que pode ser comprada. A paz que é a paz dos seguros, dos muros altos, dos carros blindados, né? Existe uma paz que o mundo pode te dar e pode ser comprada. Essa paz pode ser comprada. Mas existe uma paz que não pode ser comprada, que é quando tudo isso está funcionando muito bem, mas tem uma série de coisas que te deixam ansioso, que te deixam com medo das coisas, que te deixam culpado, com vergonha de si mesmo, com vergonha dos outros e até a mesma concepção sobre o que vai acontecer com você depois desse plano aqui. Então há uma série de antipaz que norteia a vida de quem é rico e de quem é pobre. Então eu acho que o maior benefício de ser, não diria um seguidor de Jesus, mas ser um pequeno Jesus andando por aí, é você ser esse portador da paz, que tem essa paz para lidar com os seus desafios, ou seja, a sua solidão não é suficiente para te derrubar. Os seus fracassos não são suficientes para te derrubar. Os seus insucessos não são suficientes para te tirar da órbita. Você não é vencido pela depressão, pela ansiedade e por outros mecanismos psicológicos, né, que muitas vezes são frutos de mentiras que a gente creu a vida toda. E além de ser o portador da paz para si próprio, você também é um portador da paz, sendo aquele que leva a paz onde quer que pisa. Jesus fala sobre isso quando ele envia os discípulos, ele fala para deixar a paz na casa das pessoas. E se ali houver um homem de paz, deixa a paz ali, senão você retira a paz e vai embora. Mas ser esse portador da paz, no momento, por exemplo, como agora, que a gente está vivendo uma segunda onda, uma segunda grande onda, talvez uma nova onda, há que se dizer, com relação ao vírus, à pandemia global que a gente tem vivido aqui, você ser um portador de paz, levando paz
num lugar onde só há guerra por dentro e por fora, eu acho que pode dar um senso de propósito significativo para você que ainda não conhece Jesus, né? Porque, como eu falei, não é sobre saber mais informações sobre quem Jesus era. É sobre ser Ele. Ser Ele. E eu acredito que Deus nos criou para sermos pequenos Cristos, espalhados por aí, sendo portadores dessa paz, onde quer que a gente pise. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você gostaria de comprar e ainda experimentar nessa vida. Mas certamente a maior de todas elas é a paz. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela mais gostaria na vida, ela vai dizer, em geral, que era viver em paz. Tudo que ela está querendo proporcionar, férias, trabalho, propósito, é para que ao final ela possa ter paz. Paz, inclusive, em meio à guerra, né? Em meio ao caos. Eu acho que isso só é possível em Jesus Cristo, só pode ser encontrado em Jesus. E isso não é sobre religião, isso não é sobre teologia, é sobre uma relação com uma pessoa, né? E eu costumo dizer que quando a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona como quem fala com um pai. Mas quando a gente se relaciona com Jesus, a gente se relaciona com alguém que vive dentro, né? É uma relação com alguém que mora dentro. E essa relação pode mudar tudo na tua caminhada, na tua jornada, fazendo com que você seja uma pessoa de paz, caminhando por aí, iluminando onde quer que você pise, sendo um representante do mundo espiritual, sendo um representante da eternidade e fazendo a diferença na vida de alguém. Para levar reconciliação, em geral, eu não preciso de dinheiro. Para levar a paz, geralmente não precisa de dinheiro. O que precisa é de um coração contrito, um coração que ele é totalmente submetido a Deus, a todas as coisas, e o resto é Ele que faz. A gente é só meros participantes de quem Ele é nesse processo todo. Então acho que fica esse meu recado pra ti, cara. Não importa de qual frente religiosa você vem, existe um relacionamento espetacular pra você ter com a pessoa de Jesus aí dentro de você, e que isso vai mudar completamente a tua história, a tua vida e a vida de muitas pessoas que cruzarem seu caminho aqui. Espero que essa história tenha inspirado você como nos inspirou. Continue inspirando. Rodrigão, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, cara. Sabe que tá no coração aqui. A gente se encontra mais vezes aí, com certeza. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo Drops Descafeinados. Valeu.